Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos trabalhar uma revisão de conteúdos do 6º ano do ensino fundamental. Vamos trabalhar uma revisão de adição e subtração com números fracionários. Vamos lá? Antes da gente iniciar essa revisão, precisamos relembrar o que é uma fração, ou seja, os termos de uma fração. Nós temos um exemplo aí, né? 1/8, né? 1/8, onde esse 1, que é o termo que fica acima do traço, eu chamo ele de numerador. Então, o número que fica em cima é chamado numerador e indica quantas partes nós tomamos do todo. Então, o todo seria um 8, né? Então, foi tomado uma parte. O 8, no caso, que ficou abaixo do traço, ele representa o meu denominador. Então, o número que fica abaixo do traço, ele recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade, ou seja, o todo, foi dividida. Então, 1/8, 1 é a parte considerada, e o 8 em quantas partes o todo foi dividido. Ok? Feita essa retomada, vamos resolver algumas situações, problemas, envolvendo a adição e subtração com esses números na forma de fração, na forma de números fracionários. Situação problema 1. Joaquim comprou um queijo e dividiu em 8 partes do mesmo tamanho. Comeu 2 partes e guardou o restante. Qual é a fração que representa a parte do queijo que ele guardou? Então, ele dividiu esse queijo em 8 partes, né? E comeu 2. Então, eu preciso representar na forma de fração a parte que representa o que ele guardou, ou seja, o que sobrou. Então, nesse caso, a fração que representa a parte que ele comeu é 2/8. Por quê? Porque ele comeu 2 partes de 8. E a fração que representa o total do queijo é 8/8. Por quê? Porque o queijo foi dividido em 8 partes, então o queijo todo são 8 de 8, 8/8. Então, para saber a fração que representa a quantidade de queijo que ele guardou, basta fazer uma subtração. Então, eu vou ter 8/8, né? Que é a quantidade total de queijo, menos 2/8, que é a parte que ele comeu. Ok? Então, 8/8 menos 2/8. Nesse caso, nós temos aí uma subtração com frações de denominadores iguais. Lembram que o que está acima do traço é o numerador e o que está abaixo do traço é o denominador. Então, como os denominadores são iguais, o que a regra da adição e subtração de frações me diz? Me diz que quando os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador, ou seja, manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Nesse caso aí, como é uma subtração, eu vou subtrair 8 menos 2, em cima, né, no numerador, 8 menos 2 dá 6, então 6/8. Portanto, né, Joaquim guardou 6/8 do queijo, ou seja, 6 partes de 8. Beleza? Vamos para a próxima situação. Situação problema 2. Arlete fez um bolo de fubá para os netos. Serviu 1/4 do bolo para Rita e 2/4 para Raul. Qual é a fração que representa as partes do bolo que foram servidas? E uma outra pergunta, qual é a fração que representa a parte do bolo que sobrou? Então, ela fez o bolo, dividiu em partes, né? Serviu para os netos. Então, eu quero saber quanto foi servido no total e quanto sobrou. Qual é a operação que pode ser feita para saber no total quantas partes do bolo foram servidas? Aí, no caso, vai ser uma adição, né? Por quê? Porque foi servido 1/4 do bolo para Rita e 2/4 para Raul. Então, eu vou ter uma adição, 1/4 mais 2/4. Para saber qual é a fração que representa a parte do bolo que sobrou, precisamos descobrir que fração corresponde ao bolo todo, que no caso são 4/4. Por quê? Porque como ela serviu 1/4 para Rita e 2/4 para Raul, o 4, que é o denominador, indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, o bolo todo são 4 partes, 4/4. Ok? Feito isso, fazemos a subtração.
Essa subtração ela pode ser feita de duas maneiras. Eu tenho o total 4 quartos, eu já posso subtrair direto 3 quartos. Quem são esses 3 quartos? São 1 quarto que a Rita comeu e mais os 2 quartos que o Raul comeu. Então são 3 quartos. Então 4 quartos menos 3 quartos, eu tenho aí a mesma situação. Uma subtração com denominadores iguais. Então vou repetir lá o denominador 4 e subtrair os numeradores. 4 menos 3, 1. Então 1 quarto. Ou eu posso fazer de maneira diferente. Eu posso subtrair cada um dessas frações que foram consumidas separadamente. Então, novamente, eu tenho lá 4 quartos menos 1 quarto, que foi o que a Rita comeu. Então, 4 quartos menos 1 quarto vai dar 3 quartos. Aí, desses 3 quartos, eu vou subtrair os 2 quartos que o Raul comeu. Então, 3 quartos menos 2 quartos, eu vou ter 1 quarto, ok? Então, a fração que representa a parte do bolo que sobrou vai ser 1 quarto, né? E o que foi consumido, 3 quartos. Logo, a fração que representa a parte do bolo que sobrou, 1 quarto do bolo foi o que sobrou, ok? Situação problema 3. Jonas e Pedro estão construindo um muro. Jonas já construiu 3 quartos do muro e Pedro construiu 1/8 desse mesmo muro. No total, que parte do muro eles já construíram? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que fração representa as partes do muro que eles ainda não construíram? Então eu tenho aqui, vamos fazer uma pequena representação aqui, né? Jonas construiu 3 quartos do muro. Então, o muro dividiu o muro em 4 partes. Das 4, ele já construiu 3 quartos, ok? Esses 3 quartos, ele equivale a quanto? 6/8. Por que a gente está mostrando a fração equivalente? Porque a fração que representa o que o Jonas construiu são 3 quartos, né, com denominador 4. E a fração que está representando quanto Pedro construiu, 1/8. Então eu preciso deixar essas frações com denominadores iguais. Então eu vou transformar esses 3 quartos em uma fração equivalente, que seria 6/8. E Pedro construiu 1/8, ok? Dividiu o muro em 8 partes, ele fez uma das 8, ok? A parte que eles já construíram equivale a quê? Os 3 quartos que eu já falei, que equivale a 6/8, mais 1/8, que foi a parte que Pedro construiu. Então eu tenho aqui, a parte que o Jonas construiu 3 quartos, como eu já falei, ele já pode ser representado por uma fração equivalente com denominador 8, no caso 6/8. É como se eu estivesse multiplicando o numerador 3 e o denominador 4 por 2. Então, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Então, assim eu encontrei a minha fração equivalente. Então, aí eu tenho 6/8, né, que é a parte que Jonas construiu, mais 1/8. Então, novamente, aí eu tenho uma adição de frações onde os denominadores são iguais, no caso, o 8. Então, aí eu vou repetir esse denominador 8 e somar os numeradores. No caso, repetir o 8 e somar 6 mais 1, 7. Com isso, nós obtemos a adição de frações que corresponde à fração do muro que já foi construído. Ou seja, os dois construíram 7/8 do total do muro. E como o muro total corresponde a 8/8, então faltam 1/8 para construir o muro, né? Bastava subtrair 8/8 menos 7/8, então 1/8 do muro ainda falta ser construído. Ok? Situação problema 4. Doralice repartiu uma barra de chocolate entre ela e outros 2 amigos. Doralice ficou com 1/4 da barra, Nina ficou com 2/8 e Sérgio ficou com o restante da barra de chocolate. Que fração da barra de chocolate Sérgio recebeu? Então, o que eu tenho aqui? Para sabermos a fração que representa a quantidade de chocolates que Doralice e Nina ficaram, basta somar essas duas frações, ok? Só que aí, nesse caso, eu tenho que somar 1/4 mais 2/8. Então, a fração 1/4 tem denominador
4 e a fração 2/8 tem denominador 8. Então, eu precisaria calcular o MMC, né, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8. Né? Mas como o 8 ele é um múltiplo de 4, então esse 8 já vai ser o meu MMC. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, 1/4 mais 1/8, né, mais 2/8, desculpa. Para me somar, eu calculei o MMC de 4 e 8, que é 8. Aí, o que eu fiz na primeira fração? O denominador 8 eu vou dividir, 8 por 4 dá 2, 2 vezes 1, 2. Segunda fração, 8 dividido para 8 dá 1, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2/8 mais 2/8. Novamente, né, denominadores ficaram iguais, eu vou repetir esse denominador e somar os numeradores. 2 mais 2, 4. Então, 4/8. Para encontrar a fração de chocolate que Sérgio recebeu, é necessário fazer a subtração. Por quê? Nós temos lá, esse 4/8 está representando só a parte que ficou com Doralice e a parte que ficou com Nina. Eu quero saber qual a fração que representa a parte de Sérgio, que Sérgio recebeu. Então, o que eu tenho? Eu tenho 8/8, né, que é o chocolate todo, né, que representa o todo, menos 4/8, que é a parte que ficou com a Doralice e com a Nina. Então, 8/8 menos 4/8. Então, denominadores iguais, eu vou repetir esse denominador e subtrair os numeradores. 4 menos 4 dá 4, então 4/8. Então, sendo assim, o Sérgio recebeu 4/8, ou seja, 1/2 da barra de chocolate. Por que 1/2? Porque esse 4/8, essa fração, ela pode ser simplificada. Como é que eu simplifico uma fração? É só dividir numerador e denominador por o mesmo número. Então, eu dividi o 4 por 2 dá 2, o 8 por 2 dá 4. Aí depois, novamente, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, 1/2, que é a metade do chocolate. Ok? Situação problema 5. Um fazendeiro semeia 2/5 da sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Para encontrar a fração total cultivada, devemos somar as frações. Então, eu vou somar 2/5 mais 3/7. Observem que, nesse caso, nós temos denominadores diferentes. Então, nesse caso, eu preciso calcular o MMC entre 5 e 7, né? Então, eu vou dividir o 5 por 5, que dá 1, o 7 por 7, que dá 1, e multiplico esses divisores. 5 vezes 7, 35. Então, como esses 5 e 7 são primos entre si, também poderia só multiplicar eles dois, um pelo outro. Eu tenho o meu denominador 35. Aí eu tenho 35 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 2, eu tenho 14. Então, divide no denominador e multiplica no numerador. 35 dividido para 7 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 14 mais 15, 29. Então, o fazendeiro cultiva 29 35avos de sua fazenda. Então, resumindo, se as frações possuem o mesmo denominador, soma-se os numeradores, né, os termos de cima, e conserva os termos de baixo, que são os denominadores. Se forem denominadores diferentes, precisamos reduzir essa fração ao mesmo denominador. E aí eu preciso calcular o MMC. Ok? Então, gente, por hoje é só, galerinha. Vimos um pouco nessa aula de situações e problemas envolvendo adição e subtração com números fracionários. Até mais, até a próxima aula. E não deixem de rever essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Até mais.